Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes, inscritos em meu canal. Irmãos, vou deixar uma breve palavra de meditação, amém? Já está um pouquinho tarde, tenho que iniciar meu trabalho. Então, olha aqui o que fala aqui em João capítulo 3, versículo 16 a seguir. Muitos pensam que o planeta Terra vai ser dissipado, da galáxia, Muitos pensam que o planeta Terra vai ser dissipado, irmãos? Que não vai existir mais planeta Terra um dia. Isso é engano do homem. Vou deixar só para meditação da igreja aqui. Porque nesse tempo de pandemia a gente vê muitas más notícias, Pessoas aí que são televisionárias, que assistem televisão, pessoas que vivem ouvindo manchetes. Todo ano sai notícia que está vindo um cometa que vai destruir a metade da Terra, que se colidir vai explodir a Terra. Então vamos ver se há a possibilidade disso acontecer. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega à luz, a fim de não serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos lá para João 3,31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tá vendo? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A vontade de Deus é que o homem tenha a vida eterna. Deus criou trilhões de homens, mas Deus sabe que muitos poucos são os que herdarão a vida eterna. Irmãos, a Bíblia mostra que desde o Jardim do Éden, que antes do Jardim do Éden, antes de Deus ter criado ali Adão, a Bíblia mostra que Deus formou a terra. É claro que Deus formou primeiro o planeta, as águas, etc., para depois o jardim, irmãos? A mesma coisa, eu vou fazer um jardim aqui, primeiro eu tenho que preparar a superfície, eu tenho que pôr a terra para depois pôr as plantas. Então o jardim foi formado depois do planeta Terra. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmãos, quando Deus criou Adão ali no Éden, Eva, o intuito de Deus, a vontade de Deus era que eles procriassem, a vontade de Deus era que eles povoassem a terra, e a vontade de Deus era que eles vivessem permanente, eternamente sobre a terra. Não existia morte até então. A Bíblia fala que o Senhor Deus orientou Adão. Adão, está vendo aquela árvore ali? De todas essas árvores que está aqui no jardim, você pode comer, Adão. Mas exceto aquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento, da sabedoria do bem e do mal. Aquela ali você não come, Adão, porque se tu comeres, tu morrerás. Então, a Bíblia fala também que aquele que pratica o pecado, irmãos, ama a morte e procura a morte. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus Cristo fala aqui bem claro: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá
a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quando o homem não aceita os conselhos de Jesus, não anda em santidade, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele se mantém rebelde contra Jesus. Ele se mantém rebelde contra a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala que sobre ele permanece a ira de Deus. Então, sobre ele permanece a condenação, sobre ele permanece a morte. Ele vai ter a morte física do corpo e a morte da alma, e não vai ter vida eterna. Aí as pessoas vêm e me falam assim, irmão Márcio, eu soube que está vindo um cometa aí, eu soube que está vindo um meteoro, eu soube que está vindo não sei o que vai impactar a Terra, eu soube que na Rússia tem o Satã 1, Satã 2, que são os mísseis supersônicos, mísseis não sei o que lá mais, que diz que se ativados explode a metade da Terra. Irmãos, mentira, né? Mentira. O planeta Terra, igreja, de uma vez por todas, o planeta Terra não vai acabar. Assim como o homem que for salvo em Cristo Jesus terá vida eterna, assim também é o planeta Terra. Deus amou esse mundo, irmãos. Deus sempre amou esse mundo. Desde os tempos de Noé, Deus submergiu toda a terra, mas não destruiu o planeta. Deus, amados irmãos, fez chover Saraiva, ali na cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas da Campina, mas Deus não destruiu a terra. Por quê, igreja? Deus amou o mundo. Irmãos, então Deus, amados irmãos, o que vai ser destruído nessa terra, o que vai ser dissipado da terra é o ímpio. Se tem uma coisa que Deus rejeita sobre a terra, é o ímpio. Porque o ímpio para Deus é como um joio plantado é como um joio plantado no meio do trigo. O ímpio para Deus é uma praga, é uma peste que vive apenas no intuito de tentar sufocar o trigo, no intuito apenas de sufocar os salvos. Então o homem ímpio, aquele que não se converter, aquele que morrer rebelando contra Deus, rejeitando a palavra de Deus, a Bíblia fala que ele é como o joio, que é juntada, é como a palha seca, que é juntada em molhos, amarrada e lançada ao fogo, ou seja, para nada presta. Então o que Deus vai tirar da terra vai ser os demônios, Satanás e os seus demônios, e os ímpios, e vão ser lançados no lago ardente de fogo, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, vocês vão ver bem claro aqui falando, vão ler aqui para não ficar nas minhas palavras, glória a Deus. Aí a Bíblia fala aqui, ó, e vi no céu a novo, aliás, deixa eu ver aqui, só um minuto. Olha aqui, ó, no Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a nova esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, glória a Deus, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto as 12, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses 12 os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e as suas muralhas. Então, a cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 140,
e 4 covados, medida de homem, isto é, de anjo. A estatura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeraldas, e etc. Então, a Bíblia está falando aqui que João viu a nova cidade, a cidade que Deus tem prometido para os salvos. A Bíblia fala que João viu ela descendo do céu para a terra. Isso aí é depois de 1000 anos que Satanás e seus demônios estiverem presos, serem soltos, vencidos pelo arcanjo Miguel e lançados no lago ardente de fogo, que vai ser lançado, a Bíblia fala que vai ser lançado Satanás, seus demônios e seus adeptos. Quem são seus adeptos? Todos aqueles que rejeitam esta palavra de santidade, essa palavra de vida eterna. Então, olha para a igreja entender aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá vendo? Então a Bíblia mostra bem claro que o que Deus vai lançar, o que vai ser dissipado da terra, são os ímpios. Os salvos, aqueles que morrerem salvos, tomara Deus que eu esteja entre eles, aqueles que morrerem salvos em Cristo Jesus. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que esses herdarão a terra. A Bíblia fala que bem-aventurados são os puros de coração, que eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, os humildes, que eles herdarão a terra. Então, os salvos, irmãos, vão herdar a terra. Nós vamos continuar aqui na terra depois do juízo de Deus, depois que tudo for consumado. A Bíblia fala que aquela cidade que Deus tem preparada para os salvos, ela vai descer do céu para a terra. Então nós vamos reinar sobre a terra. Então, de uma vez por toda, o planeta Terra não vai ser dissipado, né? Não vai ser dissipado. O que vai destruir, que fala lá em Malaquias, são toda erva vivente, ou seja, tudo vai se fazer novo. Toda essa mata vai ser queimada, né? A Bíblia fala que vai acabar com fogo, vai chover saraivas e etc. Então, toda essa mata vai ser queimada, essas águas vão ser trocadas. Já tem o rio da vida lá na cidade. Então a Bíblia fala que tudo aqui vai ser dissipado que a natureza não vai ter maneira alguma de sobrevivência para o homem ímpio na terra. Aí depois que tudo for dissipado, não tiver mais nenhuma forma do homem ímpio viver, que Deus pegar todas as almas deles e lançar no lago de fogo ardente, aí a nova Jerusalém vai descer sobre a terra. A Bíblia fala que tudo vai se planar. A Bíblia fala que os alteiros vão se planar, os vales vão ser cobertos, né? Vai ficar tudo plano, e a nova Jerusalém vai descer sobre a terra. Então não existe isso que a terra vai acabar, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, porque Deus amou o mundo, e Deus dá a eternidade para quem Ele ama. Pode ver que, para encerrar, o povo tem maneira de falar: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não. Deus, se Deus amasse o pecador, Ele não mandaria para o inferno. Você não vai lançar dentro do inferno uma pessoa que você ama. Não, você não vai. Então, a Bíblia fala bem claro: eu amo os que me amam. Tem as condições. Olha o que Deus está falando. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem, me acharão. Ele falou bem claro. Jesus falou assim, ó, o Senhor Jesus falou assim, ó: aquele que guarda as minhas palavras e as pratica, ou seja, aqueles que obedecem os meus mandamentos, esses são os que me amam, e os que me amam serão amados de meu Pai.
Mas aqueles que dizem que me amam e não praticam esta palavra e não obedecem meus mandamentos é mentiroso. Ele não está no Pai, nem o Pai está nele. Ou seja, ele não é amado do Pai, ele não ama a Deus e nem Deus o ama. Então Deus ama é os que amam ele, é o que a Bíblia está falando. Ah, irmão, mas lá em João 15 está escrito que não sois vós que escolheu a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Sim, escolher uma coisa, amar é outra. Por exemplo, a minha esposa, quando eu conheci ela na porta da escola, eu escolhi ela para me relacionar com ela, para me envolver com ela. Mas só depois que ela começou a se envolver comigo que me foi despertar um amor. Aí que ela se tornou amada minha e eu tornei amado dela. Mas a princípio ela era só uma escolhida. Então, Deus escolhe muitos, mas que Ele ama são poucos. Porque a pessoa vem falar, não, jovem, Deus te ama, né? Chega aqui no evangelismo, vê o jovem ali na boca de fumo, aí chega nele, jovem, tal, Deus abençoe, Jesus te ama, viu? Jesus te ama, Ele quer te salvar. Aí o jovem não dá ouvido à palavra e você vai embora. Chega, descendo o morro, você escuta os barulhos de tiro. Quando você volta, é o jovem que você evangelizou. E naquele momento ali, vem os demônios, pega a alma dele e leva ele para o inferno. Ele vai assim falar, imagino eu, né, conjecturando. Aí o cara falou, agora mesmo que Deus me ama, e se Deus me ama, Ele não vai me livrar dos demônios, não? Ele me ama e vai deixar eu viver aqui no inferno eternamente? Não, irmãos. Quando Deus ama alguém, Deus mora nele. Está entendendo? Por isso que Jesus falou, se vós obedeceres, ouvir a minha palavra, obedecer meus mandamentos, nós viremos a Ele, né? Ou seja, nós viremos a vós e faremos em vós morada. Jesus falou que nós viremos a vós e faremos em ti morada. Ou seja, nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quem ama quer estar perto, só ver se a gravação não parou. Quem ama quer estar perto, igreja. Raciocina para encerrar. Tem a minha filha Vitória, a Débora e o Daniel. Eu amo os três. E não, onde que os três moram? Lá em casa comigo. Porque eu amo eles. Aí, chega um tempo, a Vitória vem em casa. Ela vai morar na casa dela. É mandamento de Deus. Deixará a mulher pai e mãe, pegar-se a teu marido, tornarão ambos uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, pegar-se a tua mulher, e tornarão ambos uma só carne. E eu continuo amando ela, mas ela está lá. Mas eu quero estar perto dela. Então eu vou ter contato com ela diariamente. Eu vou estar ligando para ela, mandando carta, visitando, né? Eu vou estar ali da maneira que o homem pode estar presente. Mas se eu tivesse a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, eu estaria dentro da minha filha, dentro da casa dela. Então é isso. Então aqueles que Deus ama e aqueles que amam a Deus, Deus está dentro dele. É por isso que Jesus fala que vós sois templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, se é que vós tem o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, você já não é mais templo do Espírito Santo, você é sinagoga de Satanás, é morada de demônios, casa de demônios. O Senhor Jesus falou que uma casa não fica vazia, que quando a casa está limpa e varrida, e se não tiver o Espírito Santo, ela está limpa, varrida e vazia, os demônios vêm e fazem morada, igreja. Então quem não tem o Espírito Santo de Deus tem demônios. Então nem todos são amados de Deus, isso é engano do povo. Isso é engano, é por isso que eu estava pregando esses dias. Tem pessoas que estão enganadas, mas tem pessoas que agem de engano. O que age de engano são aqueles que Deus entregou ao espírito do erro, à operação do erro. Que Deus fez eles crêem na mentira agora. De tanto eles agir de engano, Deus fez eles crêem. Eles não têm santidade com Deus, mas pregam a santidade. Eles não têm comunhão com Deus, mas pregam a comunhão. Eles vivem fazendo as obras do diabo, mas quer expulsar demônio. Deus, então tá bom, vou enviar a operação do erro para você. Eu estou te falando, já usei meus mensageiros, já te mostrei na minha palavra, te visitei em visão, falei para você que esse procedimento é errado. Você está soberbo, está orgulhoso, você defama todo mundo, você é contendeira, você tem inveja, está em adultério, divorciou e casou de novo, anda seminua, mas mesmo assim você não se arrepende. Mesmo assim você não se converte. Mesmo assim você não reconhece que você está longe de mim. Eu falei na minha palavra que se vós me deixar, eu também vos deixarei. Mas enquanto vós